Olá, amigos! Na sua época, o USS Plainview foi considerado o maior hidrofólio do mundo. Foi o primeiro navio de pesquisa hidrofólio da Marinha dos Estados Unidos. Portanto, os segredos históricos do USS Plainview são particularmente interessantes. Ainda hoje, este navio impressiona tanto quanto fascina. Mas o que é realmente um hidrofólio? E isto é o que apresentarei aqui no ATEC PT. Portanto, acima de tudo, fique comigo no resto deste vídeo. Mas por que esse navio impressiona tanto? Simplesmente pelo seu design. Além disso, destaca uma combinação de motores muito rara para um navio desta época. Isso foi em 1964. Não devemos esquecer que o USS Plainview é um hidrofólio militar. Seus objetivos foram, portanto, previamente definidos. Ele também representa um grande trunfo para o exército americano e esteve no centro de programas experimentais. Apesar de seu grande poder, o USS Plainview retirou-se do cenário militar em 1978. Por muitos anos, seus destroços ficaram completamente abandonados no Oregon. No entanto, o regresso dos hidrofólios à França deverá surpreender a muitos. Mas o que este extraordinário barco voador nos reserva? O USS Plainview tem muitos segredos guardados. Primeiramente, descobriremos a verdadeira definição de hidrofólio. Do que realmente se trata? Trata-se de um tipo de barco onde o casco sobe e mantém o equilíbrio fora da água. Este fenômeno só acontece quando o navio atinge uma determinada velocidade. E isso é possível graças à sustentação de um conjunto de asas submersas, também chamadas de folhas, que funcionam de forma semelhante às asas de um avião. Caso o arrasto deixe de estar em contato com o casco, esta técnica permite aumentar a velocidade dos barcos, mas também reduzir o seu consumo. Para aqueles que não são seguidores da mecânica dos fluidos, um arrasto é uma força que se opõe ao movimento de um corpo, num líquido ou num gás. Assim é da mesma forma um atrito. Corresponde à relação das forças exercidas sobre o corpo em oposição ao fluido, que não é nada mais do que todos os líquidos presentes no corpo. Eles ajudam a transportar nutrientes ou a expulsar resíduos das células. Voltando ao nosso hidrofólio, o USS Plainview foi desenhado no âmbito de um projeto estabelecido em 8 de maio de 1964 pela empresa de construção naval Lockheed, no estaleiro naval de Washington, D.C. Esta empresa é subsidiária da Lockheed Corporation, conhecida mundialmente por suas renomadas aeronaves militares. Chegando a 21 milhões de dólares, esse design é particularmente impressionante. O projeto criou raízes em 28 de junho de 1965, patrocinado pelo aviador naval John Hayward. Foi inaugurado em 3 de março de 1969. Seu nome vem de 2 pequenos bairros americanos. O primeiro fica a leste de Nova York, na costa norte de Long Island, enquanto a outra fica no norte do Texas. O USS Plainview parece um barco de patrulha naval com 2 extensões dobráveis em forma de asa. Isto é o que o torna o hidrofólio mais rápido do mundo. A princípio, foi pensado como uma resposta aos submarinos soviéticos movidos à energia nuclear que também possuíam armas nucleares. Sua construção foi supervisionada por uma equipe dos mais brilhantes engenheiros do século XX. 140 milhões de dólares foram investidos pela empresa de construção naval, que prometeu ao USS Plainview um grande sucesso. Foram navios como o F-104 ou o SR-71 que estiveram no centro das atenções. De acordo com a teoria da Marinha dos Estados Unidos, esses hidrofólios muito grandes e rápidos têm a capacidade de navegar em direção a navios inimigos. E o objetivo era simples: lançar um ataque devastador mesmo antes que os mísseis balísticos nucleares soviéticos pudessem ser disparados. Pensando nisso, o USS Plainview foi equipado com uma combinação de motores extremamente impressionante. Nunca um veículo motorizado em terra ou no mar experimentou tal combinação mecânica. Eram 2 motores marítimos a diesel com hélices de titânio. Eles o impulsionavam como um navio de alto mar padrão. Quando as aletas do hidrofólio se desdobravam, era um par de motores de turbina livre LM1500 da General Electric quem assumia. Estes foram baseados nos motores J79 encontrados no F-104 e no McDonnell Douglas F-4. Eles permitiram que o pesado USS Plainview, de 315 toneladas, deslizasse sobre a água a uma velocidade máxima de 40 nós. Isso equivale a mais ou menos 80 km por hora. Para navios de meados da década de 1960, essa velocidade foi incomparável e ainda hoje continua muito impressionante.
De seu porto de origem, em Washington, ele completou nada menos que 268 horas no mar. E esses números ainda não foram igualados. Como um hidrofólio militar, os protótipos do USS Plainview foram definidos antecipadamente. Mas como os hidrofólios se tornaram elementos essenciais do exército? Os hidrofólios militares rapidamente se tornaram uma arma de guerra indispensável para qualquer exército. Vários modelos soviéticos e chineses também foram construídos. Mesmo antes do USS Plainview ver a luz do dia, o fabricante Boeing construiu hidrofólios movidos por uma turbina de 18.000 cavalos de potência. Estes navios conseguiam navegar a mais de 48 nós, ou seja, 89 km por hora. Eles foram considerados caros demais para operar e sua produção logo acabou. Com seus 67 metros de comprimento e seu maquinário superpotente de 28.000 cavalos de potência, o USS Plainview realmente marcou o sucesso dos hidrofólios. Representou, portanto, um grande trunfo para o exército americano e desempenhou um papel decisivo no avanço dos Estados Unidos contra as forças armadas soviéticas, consideradas extremamente poderosas. A chegada do USS Plainview revolucionou, portanto, completamente o setor civil. Também marcou o início de avanços consideráveis na tecnologia de hidrofólios. Ele até conduziu programas experimentais de longo prazo. O objetivo era avaliar o princípio de projeto dos hidrofólios para desenvolver possíveis táticas de fabricação, o que permitiu determinar a viabilidade da operação de hidrofólios em alto mar. Apesar deste poder, o sucesso do USS Plainview durou pouco. O hidrofólio foi desativado em 22 de setembro de 1978. Em 30 de setembro do mesmo ano, foi retirado definitivamente do registro da Marinha. Foi então comprado por um investidor privado pela modesta quantia de $128 mil. Seu comprador pretendia usar o navio como barco de pesca. Infelizmente, os juros de um empréstimo o obrigaram a vendê-lo como sucata. Mas antes, ele mandou desmontá-lo parcialmente, e suas barbatanas foram removidas. Hoje, o USS Plainview está abandonado em Oregon. E o que resta do seu casco está submerso nos lodaçais de propriedade privada, na bifurcação do rio Columbia. Um grupo de pessoas expressam regularmente a sua preocupação com este naufrágio. Os restos de petróleo e metal enferrujado do navio podem poluir e até envenenar o ecossistema local, pois quando o USS Plainview foi construído, o chumbo e o amianto eram comuns. A corrosão está prestes a quebrar o casco do navio, que deverá se espalhar nas águas. Teria sido mais sensato exibi-lo como um monumento histórico, em vez de deixá-lo abandonado. E alguns optaram por atualizar os hidrofólios. Completamente posto de lado nos Estados Unidos, o USS Plainview não parece ter dito a sua última palavra, e a França é um exemplo disso. Em 1976, o navegador francês Éric Tabarly fez o primeiro esboço de um hidrofólio feito na França. Em 1985, o marinheiro Alain Thébault assumiu o projeto do veleiro. Foi em 1995 que foi lançado a primeira versão do Hydropter. Depois de inúmeras falhas, o veleiro fez a primeira saída sem se arrepender de nenhuma quebra e bateu recorde de velocidade. Ele rapidamente se tornou o veleiro mais rápido do mundo. No dia 4 de setembro de 2009, o navio ultrapassou a barreira do som náutico, de 50 nós. Entre 2012 e 2015, ele tentou diversas vezes bater o recorde de velocidade na travessia do Pacífico, entre Los Angeles e Honolulu, mas todas essas tentativas terminaram em fracasso. Em 2015, ele foi abandonado em um porto no Havaí. No entanto, durante o ano de 2019, um entusiasta decidiu comprá-lo de volta e repatriá-lo à França. Este é Gabriel Terrasse. Ele pretende erguer o mastodonte dos mares e renová-lo em Nantes, para torná-lo um laboratório de pesquisa de engenharia. O Hydropter deverá ser relançado em 2024, por ocasião destes 30 anos. Mas este será o sinal de um grande retorno dos navios hidrofólios? E chegamos ao final deste vídeo e esperamos que descobrir os segredos da história do USS Plainview tenha sido de grande utilidade para você. Você acha que ele tem chance de retornar? Não hesite em nos dar a sua opinião sobre o assunto, deixando um pequeno comentário. Teremos o maior prazer em ler e responder. Nos vemos em breve no ATEC PT.